37 mil pés. 11 mil metros sobre o Pacífico. Seu voo está tranquilo. Você lê, dorme, tudo normal. E então, bang, o avião cai. Violento. Sem aviso. Pessoas são lançadas em direção ao teto. Gritos. Pânico. Bagagem voando. E você, agarrado ao assento, pensando uma única coisa. Esse avião pode sobreviver? Bem-vindos ao Aerocielo. E nos próximos 30 minutos vou te contar a verdade sobre turbulências. Não teoria de salão, não especulações. A verdade do cockpit. De alguém que voou mais de 10 mil horas. Que atravessou tempestades sobre o Atlântico. Que sentiu o avião sacudir tão violento que não conseguia ler os instrumentos. E vou responder a pergunta que todos fazem, mas ninguém responde claramente. Uma turbulência pode derrubar um avião comercial moderno? A resposta vai te surpreender. Primeiro, vamos definir o que é realmente uma turbulência. A maioria das pessoas pensa que é ar ruim, como se o céu tivesse zonas defeituosas. Não é assim. Uma turbulência é simplesmente ar se movendo. Ar com diferentes velocidades, diferentes direções, diferentes temperaturas. Tudo colidindo. Tudo se misturando. Imagine isso. Você está em um rio, água tranquila, flui suave e de repente chega a corredeiras, pedras, correntes cruzadas. A água fica caótica. Isso é exatamente uma turbulência, mas no ar. E aqui está o primeiro conceito crítico que você precisa entender. O avião não está voando sobre algo sólido. Não há chão, não há superfície. O avião se move através de um oceano de ar, e esse oceano pode estar calmo ou pode estar agitado. Quando está agitado, o avião reage. Como um barco em ondas, sobe, desce, inclina, sacode, mas isso é crucial, nunca perde sustentação. Nunca para de voar. As asas sempre estão gerando força para cima. Sempre estão sustentando o avião. A turbulência só muda a direção momentânea. Mas o avião continua voando. Agora, tipos de turbulência. Há 4 categorias oficiais. E você precisa conhecer elas. Turbulência leve. O avião se move levemente. Como dirigir sobre asfalto com pequenas imperfeições. Você mal nota. As bebidas na sua bandeja não derramam. Você pode ler sem problema. É irritante, mas insignificante. Turbulência moderada. O avião sacode mais. As bebidas se movem. Caminhar fica difícil. Você sente que o avião sobe e desce. Desconfortável, mas ainda controlável. Ainda seguro. Turbulência severa. Isso é diferente. O avião se move violentamente. Objetos não segurados voam. Pessoas sem cinto podem ser lançadas. E aqui está o detalhe importante. É severa para os passageiros, mas não para o avião. O avião pode lidar com isso. Foi projetado para isso. Mas você, sem cinto, não. Turbulência extrema. Isso é raro. Muito raro. Voei 30 anos. Mais de 10 mil horas. E só experimentei uma vez. O avião se move tão violento que você não consegue ler os instrumentos. Não consegue focar a visão. Tudo é caos. Mas mesmo assim, mesmo em turbulência extrema, o avião sobrevive. Porque os aviões não são construídos para condições normais. São construídos para condições extremas. Multiplicadas. Com margens enormes? Se você chegou até aqui, deixe um like. Porque o que vem agora é o que ninguém te conta. A ciência real por trás de por que os aviões não quebram em turbulências. E você precisa estar inscrito no Aerocielo para entender completamente por que voar é mais seguro do que você pensa. As asas de um avião parecem rígidas, sólidas, como metal inflexível. Não são. As asas de um Boeing 777 podem flexionar mais de 7 metros. 7 metros. De sua posição neutra para cima ou para baixo. Sem quebrar. Sem rachar. Sem falhar. Por quê? Porque se fossem rígidas, quebrariam. Metal rígido é frágil. Metal flexível é resistente. Os engenheiros aeronáuticos sabem disso. Por isso projetam asas que dobram, que absorvem, que se movem com as forças, não contra elas. E antes que um avião seja certificado para voar com passageiros, as asas são testadas até a destruição. Literalmente, pegam uma asa completa, montam em uma estrutura de teste e começam a aplicar força, para cima, cada vez mais, mais. Você a vê dobrar, curvar, parece que vai quebrar, mas não, continua aguentando, continua flexionando. E quando finalmente quebra, a força aplicada é mais de 150% da força máxima que o avião jamais experimentaria em serviço. 150%. Essa é a margem de segurança. Então,
Quando um avião atravessa turbulência severa, está operando muito abaixo de seus limites estruturais. Muito abaixo. Mas há mais. As asas não são apenas flexíveis, também estão cheias de combustível. Sim. O combustível vai nas asas, não na fuselagem, não em tanques separados no corpo do avião, nas asas. Por quê? Distribuição de peso. Um avião é basicamente uma viga. A fuselagem é a viga. As asas são estruturas que saem dessa viga. Se as asas fossem leves e todo o peso estivesse na fuselagem, a estrutura sofreria estresse demais. Então, colocamos o combustível nas asas. Milhares de litros, toneladas de querosene, distribuído ao longo de toda a envergadura. Isso equilibra as forças. Isso faz a estrutura ser mais forte, não mais fraca. E quando atravessamos turbulência, esse combustível atua como massa de inércia. Ajuda a estabilizar. Não desestabiliza. É contraintuitivo, mas é física. E funciona. Agora, vamos falar da turbulência mais perigosa de todas. Não é a que você vê vindo. Não é a tempestade. Não é a nuvem escura. É a turbulência em ar claro. Clear Air Turbulence, CAT. Invisível. Indetectável. Sem aviso. Você está voando, céu limpo, sem nuvens, sem tempestades, nada no radar meteorológico, e de repente, BAM! Turbulência severa. Por que isso acontece? Correntes de jato, jet streams, são rios de ar em grande altitude. Ventos que sopram a 200, 300 km por hora. E quando duas correntes de velocidades diferentes se encontram, criam uma zona de transição. Essa zona de transição é turbulência, e você não a vê. Não há nuvens que a marquem, não há sinais visuais. A única coisa que a revela é outros aviões. Quando um avião atravessa turbulência em ar claro, imediatamente reporta ao controle aéreo. O controle aéreo nos informa. E nós tomamos decisões. Mudamos altitude. Mudamos rota. Ou reduzimos velocidade. Porque existe uma velocidade específica para a turbulência. Cada avião tem uma. E quando antecipamos ou encontramos turbulência, reduzimos para essa velocidade. Não é porque o avião pode quebrar em velocidade normal. É porque queremos minimizar o estresse estrutural, estender a vida útil do avião, manter margens amplas. É precaução, não necessidade. E aqui vem a história que mudará como você vê as turbulências. Voo Barcelona-Frankfurt, anos atrás. Eu era copiloto, jovem, menos experiência. Cruzamos os Pirineus, montanhas altas, ventos fortes na superfície. E quando o vento bate em uma montanha, sobe, violentamente. Cria ondas, ondas de montanha. Essas ondas se estendem para cima. Milhares de metros. E a 33 mil pés? Nós voamos diretamente através de uma. A turbulência foi imediata, severa. O avião sacudiu tão forte que eu não conseguia ler os instrumentos. Minha visão não focava. Tudo vibrava. O comandante, calmo, reduz velocidade. Contata controle aéreo. Pergunta por outras altitudes. Nos dizem 35 mil pés, outros aviões reportam o mesmo. Subimos para 37 mil. Ainda turbulência. 39 mil. E de repente, calma, calma completa. Saímos da onda. Acima dela. E o voo continuou sem problemas. O avião sofreu dano? Zero. Nenhuma rachadura. Nenhum problema. Depois do pouso, inspeção completa. Nada. Porque os aviões são construídos para isso, para o pior. E sobrevivem. Agora, deixe um comentário. Você já esteve em uma turbulência que te fez pensar que o avião estava em perigo? Me conte. E se você quer apoiar o canal? Torne-se membro. Conteúdo exclusivo está te esperando. Mas vamos falar do que realmente causa lesões em turbulências. Não é o avião. Não é a estrutura. Não são as asas. São as pessoas sem cinto. Todo ano há incidentes. Pessoas machucadas, fraturadas, hospitalizadas, porque não estavam com o cinto. A física é brutal. Simples, mas brutal. O avião pesa 200 toneladas. Você pesa 80 quilos. Quando o avião cai 2 metros em turbulência, cai devagar, relativamente devagar. Porque tem massa enorme. Mas você, sem cinto, não tem nada te segurando. Quando o avião cai, você continua subindo, por inércia. E bate no teto, em velocidade. E quando o avião sobe de novo, você cai. E bate no chão. Ou no seu assento. Ou na pessoa ao lado. Eu vi as consequências. Fraturas de crânio. Lesões de coluna. Gente evacuada em ambulância ao pousar. E toda vez, a pessoa não estava com cinto. Por isso, a regra é simples. Absoluta. Não negociável.
Cinto apertado. Sempre. Mesmo quando o sinal está apagado, não é exagero. Não é excesso de precaução. É física. E é realidade. Porque a turbulência pode aparecer sem aviso. E quando aparece, não há tempo de reagir. Não há tempo de apertar o cinto. Simplesmente acontece. Agora, vamos falar de algo que poucos conhecem. Turbulência de esteira. Quando um avião voa, as asas geram sustentação. Mas nas pontas das asas se criam vórtices, redemoinhos de ar, girando, muito rápido. Quanto maior o avião, maiores os vórtices. Um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, cria vórtices massivos, tão grandes que podem afetar outro avião a 8 milhas de distância, 15 quilômetros. Se um avião pequeno voa muito perto atrás de um A380, pode entrar nestes vórtices e ser virado, literalmente invertido, fora de controle. Por isso, o controle aéreo gerencia separações. Quando um avião grande está na frente, o avião pequeno deve manter distância e tempo. Em aproximação a um aeroporto, se um A380 pousa, o próximo avião deve esperar pelo menos 3 minutos antes de cruzar o mesmo ponto. 3 minutos. Para que os vórtices se dissipem, na decolagem é diferente, porque os vórtices só se criam quando o avião está voando, quando as asas geram sustentação. Durante a decolagem, o avião está no chão, taxiando, acelerando, sem vórtices. E quando o avião se eleva, se há um avião pequeno atrás, esse avião pequeno se eleva antes, porque é mais leve, e evita os vórtices completamente. É coreografia, precisão e funciona. E agora, a pergunta que todos têm, a pergunta que define este vídeo. Uma turbulência pode derrubar um avião? A resposta curta: não. A resposta longa: deixe-me explicar por quê. Em toda a história da aviação comercial moderna, desde os anos 50 até hoje, não há um único caso documentado de um avião de passageiros certificado que tenha caído unicamente por turbulência. 0. Nenhum. Houve acidentes relacionados com clima severo, tempestades, raios, granizo, gelo, mas turbulência por si só, não. Por quê? Porque as margens de design são enormes. Um avião é certificado para suportar forças de 3,5 G positivos e menos 1,5 G negativos. O que isso significa? 3,5 G significa que o avião pode suportar 3 vezes e meia seu peso empurrando para cima. E 1,5 G negativo significa que pode suportar 1 vez e meia seu peso empurrando para baixo. Quanta força G gera a pior turbulência que existe? Menos de 2 G. E lembre-se, esses limites são os limites de certificação. Os limites reais, antes que algo falhe estruturalmente, são muito mais altos. 150% mais altos. Então, para que uma turbulência derrube um avião, teria que gerar forças impossíveis. Forças que nunca foram medidas. Forças que não existem na atmosfera terrestre. Mas. E aqui está o grande mas. Embora a turbulência não possa derrubar o avião, sim, pode matar passageiros. E aqui está o caso mais famoso, mais trágico, mais conhecido. Singapore Airlines. Voo 321. Maio de 2024. Boeing 777. Londres para Singapura. 300 passageiros. Sobre o Oceano Índico. Turbulência severa. Sem aviso. O avião cai. Rápido. Violento. Pessoas sem cinto são lançadas. Algumas batem no teto. Com força. Um passageiro. Homem mais velho. 73 anos. Impacto contra o teto. Trauma craniano. Morreu. Dezenas de outros, feridos, fraturas, contusões, evacuados ao hospital ao pousar em Bangkok. O avião? Intacto. Sem dano estrutural. Depois do incidente, inspeção completa. Nada. Continuou voando, mas um passageiro morreu. Porque não estava com cinto. Isso é o que você precisa entender. A turbulência não é perigosa para o avião. É perigosa para as pessoas dentro do avião, se não estão seguras. E agora? Vamos falar do que nós pilotos fazemos quando encontramos turbulência. Primeiro, reduzimos velocidade. Cada avião tem uma velocidade de turbulência publicada. Para o Airbus A330 que eu voo, é aproximadamente 280 nós. 450 km por hora. Reduzimos para essa velocidade. Não porque o avião pode quebrar em velocidade maior, mas porque minimiza o estresse e torna o voo mais suave. Segundo, ativamos o sinal de cintos, obviamente. E fazemos um anúncio, claro, direto, explicando a situação.
Terceiro, contatamos controle aéreo. Perguntamos por outras altitudes, por reportes de outros aviões, por informação meteorológica. Se há uma altitude melhor, solicitamos. Mas nem sempre é possível, porque o avião pode estar pesado demais para subir, ou porque outras altitudes estão ocupadas, ou porque a turbulência está em todas as altitudes. Quarto, se a turbulência é prolongada, consideramos mudar a rota, desviar, evitar a área completamente. Mas isso tem custo, combustível adicional, tempo adicional, atrasos. Então, só fazemos se a turbulência é realmente severa ou prolongada. Quinto, monitoramos o avião constantemente, os sistemas, os instrumentos, qualquer anomalia. E depois do voo, se a turbulência foi severa, reportamos, documentamos e o avião recebe inspeção adicional para garantir que está tudo bem. É protocolo, é procedimento e funciona. Agora, algo que ninguém fala: turbulência e mudança climática. Estudos recentes mostram que a turbulência em ar claro está aumentando, especialmente sobre o Atlântico Norte, a rota mais transitada do mundo. Por quê? Mudança climática. O aquecimento global está alterando as correntes de jato, tornando-as mais fortes, mais instáveis e criando mais zonas de transição. Entre 1979 e 2020, a turbulência severa sobre o Atlântico Norte aumentou 55%. 55%. Isso significa mais voos afetados, mais tempo em turbulência, mais desconforto. Mas, e isso é importante, não significa que voar seja menos seguro. Os aviões ainda podem lidar. As margens ainda são enormes. Só significa que será mais desconfortável, mais frequente, e os pilotos teremos que ser mais proativos. E aqui está a tecnologia que está mudando tudo. Previsão de turbulência, em tempo real. Os aviões modernos têm sistemas que recebem dados de outros aviões, constantemente. Se um avião à frente encontra turbulência, envia dados automaticamente, e nós recebemos. Chama-se Data Link, e está revolucionando como lidamos com turbulências. Antes dependíamos de reportes verbais, por rádio. Estação, aqui voo 123, turbulência moderada em nível 350. Agora, os dados chegam diretamente às nossas telas, com localização exata, intensidade exata. Em tempo real, podemos ver um mapa, com pontos vermelhos onde há turbulência severa, amarelos onde é moderada, e planejar nossa rota conforme. E há mais. Estão desenvolvendo sistemas preditivos, usando inteligência artificial, analisando milhões de dados meteorológicos e prevendo onde haverá turbulência antes que ocorra. Em 10 anos, a turbulência surpresa será rara, muito rara, porque saberemos exatamente onde está e a evitaremos. Mas até lá, cinto apertado, sempre. Então, depois de tudo isso, o que você deve lembrar? 1. A turbulência é desconfortável, mas não é perigosa para o avião. Os aviões são projetados para suportar muito mais do que qualquer turbulência pode produzir. 2. As asas dobram. É normal. É design. Não é falha. A flexibilidade é resistência. 3. O cinto é crítico. Não é sugestão. É sobrevivência. Turbulência sem aviso pode ocorrer. E quando ocorre, o cinto é a única coisa entre você e uma lesão grave. 4. Os pilotos estamos treinados. Sabemos o que fazer. Temos procedimentos. Temos ferramentas. E priorizamos sua segurança. Sempre. 5. A turbulência não pode derrubar um avião moderno. Nunca aconteceu. Não vai acontecer. As margens são grandes demais. Da próxima vez que você estiver em um voo e sentir que o avião sacode, lembre-se disso. Você está em uma das máquinas mais seguras já construídas, projetada por engenheiros brilhantes, testada até a destruição e operada por profissionais treinados. A turbulência é irritante. Sim. Desconfortável. Sim. Perigosa? Não. Respire. Relaxe. Aperte seu cinto. E confie na física. Confie na engenharia. Confie no processo. Se este vídeo mudou como você vê as turbulências, deixe um like. Compartilhe com alguém que tenha medo de voar. E me conte nos comentários, qual foi sua pior experiência com turbulências? Isso é Aerocielo. E no próximo vídeo vamos explorar algo igualmente fascinante. O que acontece se um raio atinge um avião em pleno voo? A resposta tem a ver com física, design e casos reais que vão te deixar sem palavras. Até lá, continue olhando para cima.